Olá, família taurina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Touro, referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo de número 31, Lecabel, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto de 2026 para você. Espero que nessa leitura tem uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos um 5 de espadas. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar esta prioridade, nós temos um 10 de paus. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar ao longo do mês, nós temos um 6 de ouros. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti, nós temos o 9 de ouros. E na casa 5, como um conselho, um resultado, nós temos a carta da rainha de copas. Gratidão. Bem, taurino, taurina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, ripa aqui esse vídeo, deixe o seu comentário, coloque a cidade, o local onde você está assistindo a esse vídeo, que após, nas próximas leituras, eu poderei estar lendo o seu comentário aqui no final. E durante as minhas leituras mensais, eu sempre peço que você veja o vídeo ao menos 2 vezes no mês de agosto, agora no começo e na segunda metade do mês, para que você compreenda a vibração energética dessa leitura ao longo do mês. Bem, sobre os 5 de espadas, nós temos a carta de número 8. Sobre o 10 de paus, nós temos a energia da chave. Sobre o 6 de ouros, a energia do cão. Sobre o 9 de ouros, nós temos a carta da foice. E sobre essa rainha de espadas, nós temos a carta da estrela. Bem, taurino, taurina, a prioridade para o mês de agosto de 2026 está correlacionado ao 5 de espadas. Mesmo a carta aqui, o oposto complementar, que é o 8º signo, energia de escorpião, trazendo um aspecto de transmutação, transformação, elevação. Isso aqui requer que você proteja um pouco mais a tua energia material. Então, a prioridade do mês de agosto é retenção, é proteção. Porque há aqui um certo desentendimento, conflito, uma sensação de insatisfação, algumas brigas, algumas discussões, especialmente aqui as discussões motivadas pelo orgulho e pelo ego, o egocentrismo das pessoas que estão à sua volta. Então, requer que você tire reflexões e compreensões dos motivos por trás dessa briga, para que esses ciclos prejudiciais não te afetem. Então, você trazendo a transmutação, a transformação, onde você tem que se posicionar
principalmente ligado às questões materiais, e dizer não. Então, alguém tentando tirar vantagem de você, né? Pegar o que puder, ou buscar a vitória sobre você a qualquer custo. Mas essa pessoa, ela irá usar uma fraqueza sua. Então, o 5 de espadas é a tripudiação, é a desonra, a necessidade, né, de progredir, de fazer ou levar que as outras pessoas têm sobre nós, que nós não iremos permitir, né? O que é que está te impedindo de colocar pontos finais em situações tóxicas? Né? Trazer essa transformação, essa elevação que nós falamos anteriormente. É justamente as responsabilidades excessivas que estão sobre você. Até porque a chave traz essa energia de posse, né? De controle. Então, há aqui a opressão, onde há diretamente outras pessoas dependendo de ti. Então, você carregando muitas responsabilidades sobre os teus ombros. Então, às vezes também é uma certa incapacidade de enfrentar uma pressão, um desafio, superar os teus próprios limites. Muitos desses fardos nós assumimos aqui por vontade própria. Então, esses desafios, essas responsabilidades, ela tende a pesar sobre os relacionamentos, né? Então, as obrigações externas com o trabalho, com a família, outras demandas, isso vai afetando também a dinâmica, né, das tuas relações, seja as relações de cunho mais afetivo, também as relações de cunho profissional. Como eu disse anteriormente, a necessidade de se posicionar e de soltar essas responsabilidades que não são suas. Mas, como eu disse, né, muitas dessas responsabilidades foi assumida aqui pela sua vontade. E se isso aconteceu, através, né, do diálogo, você pode se posicionar e dizer, olha, não vou colocar aqui sobre os meus ombros as coisas que não são minhas. Então precisa trazer um pouco mais de leveza e focar um pouco mais em si, porque aqui nós temos a energia do 8 de ouros, representada pela chave, que é posse de um bem, trazer, né, a materialização e a concretização de um objetivo, mas que esse objetivo seja de cunho pessoal. Até porque na casa 3, as coisas, né, que você precisa mudar ou modificar ao longo do mês, nós temos a energia do cão, que é a energia de proteção, um protetor espiritual, um guia, sempre velando por ti, uma conexão um pouco mais intuitiva, né? Porque o sagrado aqui, ele pode falar contigo através da intuição. Aqui é o equilíbrio, né? Então, você precisa trazer esse equilíbrio. Cuidado com a generosidade excessiva, com a reciprocidade, principalmente dentro dos relacionamentos. As trocas, elas têm que ser justas e equilibradas. E esse 6 de ouros está dizendo que o dar e o receber não estão na mesma sintonia. Há essa movimentação de recursos, há aqui uma troca, né? Essa troca também pode ser de habilidade dentro do campo material. Então, é muita compaixão, você ajudando, né, as outras pessoas, mas você não está recebendo nessa mesma intensidade. Às vezes a gente também precisa pedir, né? Peça e você irá receber. Há muitas recompensas. Ou, né, começar aqui a agradecer aos mentores, aos guias, a energia da proteção e um bem material, né? Uma resolução aqui ligada à energia do dinheiro. Então, usar também essas posses para se beneficiar, mas também ter um certo cuidado quando você auxilia, como eu disse anteriormente, excessivamente as outras pessoas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro, né, referente a agosto de 2026. Se você precisar de uma leitura com sua energia, com sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através, né, do tarô e do baralho cigano. Bem como vai aparecer aqui em algum local dos cards o número do meu WhatsApp. Na casa 4 são as influências externas benéficas sobre ti.
e nós temos um 9 de ouros, mais energia material. Isso é muito positivo, porque esse 9 de ouros está sobre a foice. Mesmo que a foice traga a representação de corte, mas ela também é colheita. Então tem algo aqui que tem que ser limpo, né? Então você trazendo a energia da vitória. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque nós falamos sobre os 5 de espadas na casa 1. Mas aqui é muita plenitude, independência, você vencendo pelo teu esforço, né? um trabalho, um negócio aqui dando lucro. Então é colher os frutos, né? Você colhendo os frutos do trabalho. Muita plenitude, muito amadurecimento, sucesso, conquista, mas que você tem que confiar um pouco mais em você, sem a necessidade aqui de depender, eu diria, né, diretamente das outras pessoas. Então, o 9 de ouros é energia de muita dedicação. E a partir do momento em que você se dedica às questões materiais, há expansão, há crescimento pessoal. Então, o foco central em você. Até porque, taurino, taurina, nessa perspectiva de conselho, de resultado, há muita luz e muito brilho sobre você, né? Mas requer aqui que você foque um pouco mais na tua luz interior, né? Surpresas agradáveis. E essa rainha de copas é você extremamente sedutor, sedutora. É uma carta que traz essa perspectiva do mistério, né? Do poder feminino, da energia do subconsciente, vamos dizer assim. E você trazendo esse fascínio. Então, requer que você fique um pouco mais em silêncio. É um mês para observar mais e falar menos. E quando você observa mais, traz a tua presença, traz esse fascínio, as pessoas querem te conhecer um pouco mais, querem adentrar ou querem entender o que se passa com essa energia. E aqui é a sabedoria encontrada dentro do campo emocional. Então você tem que ouvir a voz da intuição, porque você é um vidente, né? É um visionário, então você está aqui coberto por muitas emoções. Então, é a necessidade de refletir um pouco mais sobre a personalidade das outras pessoas que estão à sua volta e não confiar excessivamente nelas, porque se elas estiverem aqui mentindo para você, essas máscaras irão cair e a verdade, né, virá à tona. Então, você trazendo aqui essa energia do belo, mas tem que ter cuidado, né, porque às vezes a gente também passa, né, uma certa bondade e as outras pessoas veem isso, né, como um lado aqui de tirar vantagem sobre você. E uma pessoa boa não é uma pessoa boba. Você pode ser boa, externar essa amorosidade, mas tudo tem que ter um limite, onde você precisa aqui se posicionar, como eu disse anteriormente, e falar não para as outras pessoas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Touro. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 31, Lecabel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70, e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajudará a resolver os problemas mais difíceis. Cuide com carinho do seu corpo e pratica uma atividade física. Você poderá adquirir fortuna desenvolvendo seus talentos. Invoque-o para encontrar respostas para suas dúvidas e entender seu caminho nessa vida. Lecabel, anjo de número 31, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 70. Desde já eu sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por segurar em nossas mãos. Esse canal ele só coexiste graças a você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio não só aqui, como também no outro canal que eu comecei recentemente, até para que eu possa manter esse canal de tarô em funcionamento. Então, um auxiliando o outro. Se você ainda não se inscreveu lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como vai aparecer aqui no final a indicação de um vídeo que nós publicamos lá recentemente. Por favor, também nos apoie, assista, para que a gente possa manter, né, como eu disse, as atividades aqui no YouTube em funcionamento. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelo apoio, pelo carinho, pelas palavras de incentivo. Um fraterno abraço em seu coração,
muita luz, que esse mês de agosto seja um mês abençoado para você e para a sua família, com muita prosperidade, abundância e luz. Namastê, paz e muita luz. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.